Bom, pessoal, vou fazer um vídeo explicando um pouco as configurações do robô. Então, para quem vai rodar na conta real, o primeiro passo é vir em Tools, Options, em Expert Advisors e habilitar esse Web Request e adicionar uma URL, que eu vou deixar na descrição. É http dois pontos barra barra opa, teclado, tá? Dois pontos barra barra alt mt5.ddns.net, tá? Colocou aqui, deu OK. Se estiver na conta real, ele não vai dar o aviso de conta expirada. Se você não fizer isso, tentar ligar na conta real, ele vai dar um aviso de conta expirada. Beleza? Bom, pessoal, já colocamos aqui um robô. Então a gente pode vir aqui em Tools e variáveis globais. Tá? Aqui tem um max OP. Ele vai estar em 0 primeira vez que você ligar ou adicionar um robô. Que ele reconhece que nunca teve nenhum robô operando, ele coloca o valor em 0 para não ter nenhum problema. O que esse Max OP faz? Ele limita o número máximo de operações simultâneas que o robô vai poder entrar. Então, se você estiver monitorando 12 pares, por exemplo, mas tiver garantia só para 3, você define aqui o valor máximo de 3. Então, mesmo se os 12 pares derem entrada, ele vai entrar apenas em 3. E importante, ele vai entrar por ordem de entrada mesmo. Ele não tem como definir uma prioridade. Se derem 2 entradas no dia aqui, e você tiver max OP em 1, ele vai entrar na que acontecer primeiro. Tá? Esse posições é uma variável que o robô controla e ele diz quantas operações estão abertas no momento. Como a gente acabou de instalar, não tem nenhuma operação rodando, está em 0. Se ele entrar em uma operação, vai ficar posições 1. Tá? E aí quando esse número for igual ou maior que 3, ele para de entrar em operações. Então vamos supor que eu esteja em 2 operações, mas vou viajar, não quero deixar o robô ligado sem olhar, ou preciso de uma garantia, preciso sacar um dinheiro. Você bota aqui um max open 0, por exemplo, e deixa posições do jeito que ele está. Ele vai continuar naquelas operações e ele não vai entrar em novas. Ele vai manter as que estão lá e assim que elas fecharem, não vai entrar em mais nenhuma, tá? Eu uso isso, por exemplo, se for participar em IPO e não tiver garantia extra, pode colocar aqui, tá? Mas evita mudar oposições, deixa que o robô altera ele. Se você reparar que tá errado por algum motivo, ou você saiu da operação na mão, alguma coisa do tipo, você pode alterar. Mas a princípio ele funciona normalmente, sozinho. Certo? Agora vamos para os parâmetros de cada par. Se a gente vier aqui nas propriedades, a gente vai ter essa lista de variáveis que a gente pode alterar. Tá? O volume operado é o quanto em financeiro ou em reais que você quer comprar de um ativo e vender do outro. Tá? Vamos supor que a gente queira operar 30 mil reais. Então eu coloco aqui 30 mil. Então ele vai comprar 30 mil de um ativo e vender 30 mil do outro. Certo? O tempo na média. Tempo da média, esse um dia é porque eu estou usando o gráfico diário. Tem gente que quer fazer o day trade usando o gráfico de 5 minutos, 15 minutos. Ele faz o candle que ele usa para fazer as médias. O padrão é diário, é o que eu uso. Pontos na média é o quantos dias ele vai estar, ou quantos candles ele vai fazer, com quantos candles ele vai fazer essa média. Tá? Eu deixo em 40 dias, que é o que a gente aprendeu no curso, é o que eu uso. Você pode alterar, mas fica a seu critério daí. Agora, o tamanho de entrada e tamanho da média. Eu vou mostrar aqui um gráfico, eu acho que é YouTube 3 com ITSA4. Esse é um gráfico do ratio, a linha verde aqui é o ratio ao longo dos dias, é um gráfico diário, tá? Diário. A linha vermelha são os 2 desvios padrão, a linha preta
seriam 3 desvios padrão, que seria a segunda perna. E essa linha azul é o que eu chamo de tamanho da média, que seria o ponto de saída, tá? Então, o que que acontece? Vamos supor que a gente estava com o robô ligado aqui e ele deu uma entrada, vamos supor aqui, que saiu na média, veio aqui, deu uma entrada nesse dia, tá? O que que acontece aqui? Vou traçar uma linha vertical para ficar claro. Aqui ele deu a entrada nesse dia. Então aqui era o ponto de entrada, ele cruzou aqui, entrou, e aqui seria a próxima perna. Ele cruzando aqui a entrada, voltou, ficou dentro da linha azul, ele faz uma saída. Se ele não entrar na linha azul, ele continua na operação. Tá? Então aqui a entrada está em 2 desvios padrão e a saída seria 0,2 desvio padrão. Se você quer sair antes, que nem queria ter pego essa oportunidade aqui, você pode aumentar o tamanho da saída. Vamos supor que você queira sair com 1 desvio padrão. Então tá aqui, essa linha azul. O que seria isso na configuração? Você vem aqui, em propriedades, e troca esse 0,2 para 1. Tá? Agora o que acontece? Você fez a entrada aqui e você vai fazer a saída na hora que entrar. Tá vendo? Ele entrou aqui na linha azul, fez a saída. Simples assim. Você define o quão perto. Claro que quanto maior esse valor, menor o seu ganho. Mas mais rápido você sai. Então você vai treinando aí, testando o ponto que você quer. Tá? Agora que nem aqui deu entrada nesse dia. Entrou aqui nessa linha, cruzou a linha vermelha. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha aqui no terceiro desvio. Essa vai ser a minha segunda perna. Então ele entrou aqui e está andando. Quando ele cruzar a linha preta, aqui já tinha cruzado, mas toda vez que ele cruza a linha preta, significa que ele fez uma segunda perna, se você tiver habilitado as pernas. Então, como aqui nas configurações do robô tem com o número de pernas 3 e o tamanho da perna está em 1 desvio, o que isso significa? Que da linha vermelha para essa linha preta tem um desvio padrão. Tá? Esse é o tamanho da perna. Se fosse 1,5, ele estaria um pouco mais para baixo. Se fosse 2, estaria mais para baixo. E aí você define o ponto de entrada da sua segunda perna e terceira perna. Vamos supor que a próxima perna estaria aqui. Tá! Tá sim! Desculpa aí. Então a próxima perna estaria aqui, vamos supor. A terceira. E o ponto de entrada foi esse aqui. Cadê? Tá? Então, o que vai acontecer nesse caso? Eu vou fazer uma segunda perna aqui e vou até fazer uma terceira perna aqui. E depois ele vai voltar. Na hora que ele cruzar essa linha azul, ele vai fazer finalizar a operação. Se a linha azul tivesse para sair na média ou tivesse próximo da média, como 0,2, ele não teria feito a saída aqui. Mas, se vocês olharem, ele cruzou a linha da entrada de novo. O que isso significa? Que se eu vier aqui nas configurações e tiver um ponto de saída parcial em 2 desvios, que é o mesmo ponto da entrada, você pode alterar isso, não tem problema, e você tiver com a saída parcial habilitada, o que isso quer dizer? Que quando ele veio aqui, fez a segunda perna, voltou, fez a terceira perna, voltou, a hora que ele cruzar essa linha do segundo desvio, do dia da entrada, para cima, ele vai fazer uma saída parcial. Ele vai desfazer essas duas pernas que ele fez e vai manter só uma perna aqui, tá?
Então você vai diminuir sua exposição e vai sair ainda com ganho daqui dessa operação, tá? Se vocês verem, a média está descendo bastante. Então pode ser que a hora que você saia, provavelmente, ó, já está abaixo do seu ponto de entrada. Então se você não tivesse feito as pernas, você não sairia no lucro. Agora que você fez a saída parcial, você diminuiu sua exposição. Se você sair aqui, você talvez saia com um lucro, porque seu preço médio caiu, deve estar. Eu acho que o seu preço médio fica nessa reta, se você nessa linha central. Então, se der a saída aqui amanhã, depois de amanhã, você ainda vai conseguir sair com um pouco de ganho, tá? Acho que deu para entender os pontos de entrada, saída parcial, a entrada das pernas. Vamos ver o que mais tem de configurações a fazer. E aí, por exemplo, cadê? Se você deixar em vez de 0,205, vamos ver se ele teria feito a saída parcial e logo em seguida teria fechado a perna que sobrou com um pouco mais de ganho. Vamos supor que aqui não deu a saída, ele teria feito ela aqui, tá? Teria feito ainda com um ganho menor, já que está próximo do seu preço médio, mas teria saído já da operação e não teria tido um loss. Mas aí também vai variar, depende do par, né? Esse é só um exemplo. E só para deixar claro, aqui vocês podem ver que o ponto de entrada, a linha vermelha, está descendo também, porque a média desceu e o desvio aumentou. O robô vai fazer a operação olhando o do dia. Então as pernas são em relação ao dia da entrada, tá? Por isso que elas são fixas aqui. Ponto de saída parcial, ponto da segunda perna e o ponto da terceira perna, tá? Então a gente já falou do tamanho da entrada, do tamanho da média, agora o tempo máximo em dias. Vamos supor não, que dia foi? Aqui foi dia 26/5. A entrada foi no dia 26/6, desculpa. 26 de junho. Ela teria andado 20 dias, ela teria dado stop um mês depois, mais ou menos, teria dado stop aqui, no dia 26/7. Mas vamos supor, ele tem que contar os dias úteis, né? Mas seria aproximadamente aqui. Então, se o tempo máximo está aqui 20 dias, quando chegasse nesse 20º dia, ele encerraria a sua posição, tá? Como é que ele faz para encerrar a posição? Vamos supor que eu esteja nas 3 pernas, ele vai encerrar as 3 pernas a mercado, tá? Então, fique atento a isso, porque pode piorar um pouco seu ratio por sair ao mercado, ainda mais se for um par com pouca liquidez. Se você tem uma ideia do horário que esse par tem mais liquidez, é interessante colocar ele aqui no horário da saída, tá? Então você quer operar por 20 dias, e aí se chegar esses 20 dias, você quer sair, por exemplo, a 1 da tarde, você acha que é um horário que tem maior liquidez, você põe aqui 13,2.00, tá? Você quer fazer um day trade, você pode colocar o tempo máximo em dias em 0, e você pode colocar o horário, por exemplo, às 16 horas. Então ou 16h30, você define aqui. Não precisa ser uma hora inteira. Então, o tempo máximo estando em 0, ele vai sair no mesmo dia da operação, tá? E para garantir isso, você pode colocar o seu horário de abertura e o horário limite para a entrada na operação também. Então você quer fazer day trade, mas você quer que ele entre até as 2 da tarde na operação, para dar tempo de ele sair às 4h30 com ganho. Então você põe aqui o horário limite, 14 horas. Ou só você não quer operar depois das 4h30, depois das 4h40. Você põe aqui o seu horário limite para fazer as entradas. Esse horário limite para entradas não inibe o robô de sair de uma operação, tá? Então se ele estiver operando e der uma saída, ele vai sair, certo? E o horário de abertura é a mesma coisa. Você acha que vale a pena esperar às 11 horas com o horário americano? Você põe aqui 11 horas. Você quer esperar o meio-dia para ter mais liquidez?
pode pôr aqui meio-dia. Você definir isso também é seu critério. Eu gosto de operar o dia inteiro, então eu coloco aqui 10. Aí eu deixo aqui em 17, por quê? Porque a partir das 17h30 tem o aftermarket. E eu acho que não vale a pena entrar no aftermarket. Então você deixa aqui 17. Quer participar do aftermarket? Põe 18. Tá? Certo. Então, tempo máximo aqui, 0 dias é day trade, 20 dias é um tempo que eu considero razoável. Ação 1 e ação 2 são os dois ativos que você quer operar. Ele vai fazer a divisão de vale 3 por BRAP 4, ativo 1 por ativo 2. Se você definir aqui ao atingir a banda inferior, ele vai comprar 3 e vender 4. Se você deixar aqui para a banda superior, ele vai comprar 4 e vender 3. Eu deixo os dois, eu opero dos dois lados. Se você não quer operar, por exemplo, você não quer operar vale vendido, você só quer operar BRAP vendido. Então você desabilita a banda superior, então ele vai fazer só long short. Se você habilitar, ele faz nos dois sentidos. Por exemplo, pode ter um par que não tem ação para alugar, então você pode desabilitar. Ou se for estatal, não quer operar o ON ou PN vendido, você faz aqui a sua configuração, tá? Número de pernas é quantas pernas ele vai fazer, e o tamanho da perna é quantos desvios padrão você vai deixar para fazer uma perna, tá? Isso é sempre em relação à entrada, esse número de desvios padrão e esse ponto de saída parcial, que é o que eu expliquei lá no gráfico. Esse dividir operações, se você está operando aqui um valor muito alto, vamos supor que você está operando 300 mil, e você dividir as operações em 3, ele vai fazer 3 entradas de 100 mil. Tá? Então você vai pagar 3 vezes mais corretagem, porém você vai entrar melhor. Não digo melhor, mas você vai antecipar a sua entrada, porque ele vai olhar o preço médio do book, tá? Ele vai pegar, por exemplo, se você deixar aqui em 1, ele vai esperar que o book tenha... Quando você entrar com 300 mil reais, o seu preço médio desses 300 mil reais dê o seu ratio, para que ele possa fazer a operação de entrada. Então, é muito mais difícil você fazer isso com 300 mil do que com 100 mil. Então, você pode escolher por quebrar a sua entrada, tá? Isso é útil para quem opera um volume muito mais alto. Então, aqui habilita a saída parcial é que se você quer que ele saia na hora que ele volte para o seu ponto de entrada, ou se você prefere que ele... se você não quiser, se quiser levar as 3 pernas até o ponto de saída, as 2 pernas até o ponto de saída, você coloca aqui em falso. Senão você pode deixar em verdadeiro. Habilita a reentrada nas pernas. Ele está aqui verdadeiro. O que seria isso? Aqui ele deu a saída, certo? Ele fez uma saída parcial. Vamos supor que ele tenha feito a saída parcial, mas não tenha saído da operação, tá? Ele não deu a saída, fez a saída parcial. Tá vendo que ele volta aqui e volta a cruzar esse ponto, essa reta do terceiro desvio padrão? Se você tiver com a reentrada habilitada, ele vai de novo fazer uma perna aqui, tá? Então, se você quiser, e aí, claro que você pode melhorar, aqui vai fazer uma entrada na terceira perna, e aí você define se você quer fazer essa reentrada para melhorar o seu preço médio ou não. Se você não quer evitar mais ter risco e não quer fazer novas entradas nas pernas daquele par, tá? Então você pode desabilitar aqui. Às vezes ele fica oscilando entre a terceira perna e a primeira perna, então você pode conseguir ganhar o dinheiro aqui, mas pode aumentar a sua exposição também. Então você define o que você acha mais vantajoso. Tá? As bandas superior e inferior já expliquei. O stop automático na última perna. O que seria isso? Vamos supor que aqui esteja para fazer duas pernas. Tá?
fiz uma entrada, fiz a segunda perna. Se aquele stop na última perna estiver habilitado e eu tiver colocado para operar em duas pernas, na hora que chegar a terceira perna, ele vai fazer o stop, tá? Você pode desabilitar isso, caso você prefira, mas ele vai... você vai ser stopado se você deixar habilitado isso. No caso aqui, se fosse três pernas, fez uma, duas, três, o próximo stop estaria mais um desvio, estaria mais ou menos aqui, tá? Então, nesse caso, não teria dado stop, se tivesse duas pernas, teria. Beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Ficou... Eu acho que eu passei por todos os parâmetros. Se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, podem mandar e-mail, podem até me ligar se quiserem. Certo? Então, bons trades, pessoal, e até mais.